Então, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Leões da Gestão. Esse é o primeiro episódio do ano e não à toa escolhemos um tema que realmente seja um tema transformacional, ou seja, um tema que, na prática, aplicado, vai fazer com que vocês alcancem resultados maiores, tá? Um dos meus grandes objetivos aqui com esse podcast é produzir conteúdos através de pessoas e através do meu conhecimento de carreira, mas também do meu conhecimento através dos meus mentorados, e muitos estão aqui hoje, tá? Fazer com que esse conhecimento chegue até vocês, fazer com que uma pequena parte da Academia da Gestão chegue até vocês. E é uma pequena parte que está aí transformando muitas carreiras, transformando resultados de muitas pessoas e fazendo com que eles alcancem cargos maiores e salários maiores. Hoje não tem como não falar de LinkedIn quando se trata de carreira, mas a gente até vai começar esse bate-papo hoje aqui falando da base de tudo, da base. Antes de a gente falar de LinkedIn, a gente precisa de uma base. O LinkedIn é uma ferramenta para a gente chegar em algum lugar. Então a gente precisa falar de uma base também. Eu convidei o Douglas não porque ele é meu marido, tá? Meu parceiro de vida aí. Não por isso, mas o Douglas sempre foi o profissional que esteve por trás dos meus resultados no LinkedIn, tá? Sabe aquele contexto de lançador e especialista? O Douglas sempre foi aí um especialista em vendas, em comercial, em marketing digital. Hoje, em inteligência artificial, ele vai se apresentar, mas que vem me ensinando, e eu sou uma ótima aluna, e venho aplicando e também multiplicando conhecimento. Então, num passado bem próximo, alguns mentorados da Academia da Gestão foram mentorados pelo próprio Douglas, né? No início da academia, ele era o próprio mentor. Hoje, ele está mentorando indiretamente. Ele me ensina e eu reproduzo. Ele me ensina e eu reproduzo. Então, os meus resultados do meu LinkedIn são, e do meu e de toda a estrutura minha do digital são resultados oriundos da orientação dele, tá? Oriundos do trabalho dele, inclusive. E é por isso que ele está aqui, tá bom? Não é porque ele é legal, bonitinho, não. É porque realmente ele tem resultados e ele está hoje também numa pegada de começar a produzir conteúdo, de começar a transbordar, tal como eu estou transbordando. Então, Douglas, se apresenta, vamos começar. É um prazer ter você com a gente aqui. É, tá legal, o prazer é todo meu, para não dizer que é uma mensagem clichê, né? Eu tava com saudade desse povo aqui, pô. A galera sempre interage bastante, tá ali sempre interagindo comigo também lá pelo LinkedIn. E aí eu tenho a oportunidade, às vezes, de falar com um com o outro, ajustar um perfil, dar uma ajuda aqui, outra ali. E a questão de produção de conteúdo, já que você falou, é uma coisa que eu estou testando na prática, uma vez que eu estava mexendo mais na sua rede social e a minha eu ficava ali só acompanhando as coisas, não postava nada, não fazia nada. E uma das coisas que me faziam ter ideia de deixar o LinkedIn um tempo parado é falar assim, muita gente falava assim, ah, mas é fácil para a Andressa, porque a Andressa já está há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 12 anos produzindo conteúdo, e o Douglas está lá também e tal, então para vocês é fácil, para mim eu vou ter que começar do zero. Eu disse, ai, suporte, suporte soltou. Então eu pensei assim, então por que não deixar o perfil parado um tempo, interagir de outra forma e começar uma estratégia que faça sentido para todo mundo, sabe? Então, o que eu passei a fazer por um tempo é deixar o LinkedIn de lado. Eu literalmente quase criei outra conta, mas eu pensei falei assim, poxa, se eu for criar outra conta, eu vou ter que readicionar todo mundo, vou ter que voltar lá de trás. E para quem não sabe, se você deixar o LinkedIn muito tempo parado, você perde relevância. Você não é que as pessoas vão esquecer de você. Você sempre vai ter deixado um legado na vida das pessoas se você teve a oportunidade de fazer isso. Mas o mecanismo ali dentro do LinkedIn, ele vai passar a não te recomendar, porque se você não dedica tempo àquele algoritmo, ele também não te privilegia em relação a algumas questões. E uma dessas questões é quando você quer ser uma autoridade ali dentro e quando você quer ser reconhecido como profissional para conseguir chance de novos empregos, uma recolocação, um reposicionamento, por aí vai. Então, eu decidi deixar isso por um tempo e o meu SSI, para quem não sabe, que é um indicador lá
do teu sucesso, da tua marca, vamos dizer assim, do que você faz dentro do LinkedIn, estava bem baixinho, estava 40 e pouquinho, estava, sei lá, 60 e poucos por cento. Eu vou fazer uma postagem e vou deixar aqui para o pessoal depois. Desculpa. É importante você falar disso, dessa questão do recomeço, porque a realidade das pessoas aqui pode ser não um recomeço, mas um começo, né? Porque na verdade você não recomeçou, você já tinha um perfil. Na verdade você começou. Então, até pela ideia do começar o ano, né? E eu acredito que a maioria das pessoas esteja aqui por isso. A ideia é trazer isso para vocês, gente, é trazer a minha experiência, né, que hoje mentoro, para profissionais que me veem já como uma autoridade por conta da quantidade de seguidores e publicação de conteúdo, isso tudo, mas também ver o jogo sendo jogado por um profissional que é especialista, mas não ficava ali na linha de frente, hoje está aplicando e fazendo o seu SSI aumentar com as estratégias que eu utilizo no dia a dia que me fizeram chegar até aqui. Né? Então, esse ponto é um ponto muito importante. O Douglas não falou, mas antes dele ser especialista em LinkedIn, em inteligências artificiais, inovação e marketing digital, ele era especialista em vendas, em toda a parte comercial. Eu acho que isso ajudou muito, né, Douglas, frente a um trabalho de marca pessoal. O LinkedIn eu entendo que é um trabalho de venda também. Eu queria que você falasse bastante sobre isso também, do quanto o LinkedIn, o quanto é importante, né, essa base de venda, de se vender, de ter autoconfiança, de confiar no seu produto. A gente é capaz de vender uma pedra, desde que a gente acredite que aquela pedra tem um valor. Eu queria que você falasse muito sobre esse contexto de venda, assim, que eu acho que é a base para tudo, é a base para a gente alavancar qualquer coisa, é sobre o acreditar e entender com clareza o que aquele produto tem para oferecer. Esse produto, no caso, são vocês, tá? Eu sempre brinco que eu sou capaz de vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu só preciso que a pessoa me ouça. Essa é a grande verdade. E não é só eu, é porque eu entendo quem eu sou para mim mesmo. A minha cabeça em relação a quem eu sou, ao que eu faço, ao que eu sou capaz de promover como melhoria, eu tenho clareza sobre isso. E eu sei onde eu quero chegar. E aí o que eu preciso fazer é entender do meu produto para eu poder vender os benefícios do meu produto. Trazendo isso para o LinkedIn. Quem eu sou como pessoa, o que eu espero, o que eu desejo, como eu me enxergo como profissional. A minha cabeça está boa, eu sei dos meus valores, eu sei o quanto eu posso agregar para uma empresa. Sei. Agora eu preciso fazer com que alguém me ouça. Como as pessoas vão me ouvir no LinkedIn, vendo que eu tenho um perfil organizado em termos de informação e, sobretudo, como eu vou passar na frente das pessoas para elas virem visitar o meu perfil. Porque se você ficar quietinho ali dentro, vale muita frase. Quem não é visto não é lembrado. Se você recompartilha publicações, você já está sendo visto. Sim. E automaticamente você já está ali movimentando um círculo ao teu redor para que você possa fazer o seguinte: olha, eu penso dessa maneira, eu gosto disso, eu me identifico com esse tipo de postura, eu me identifico com aquilo outro, eu não gosto disso. Então, pessoas que gostam do seu modo de pensar e gostam do tipo de publicação que você veicula ali na sua rede social, elas começam a se aproximar mais. Você vai criando conexões. E essas conexões se transformam, às vezes, em oportunidades de trabalho, em oportunidades de você, como eu tive o privilégio de ser convidado para desenvolver um artigo científico, um cara, pô, fantástico, tem um currículo, sabe, muito top, assim, bem legal. Por causa de uma publicação, ele gostou, ele veio, me seguiu e aí ele foi, me convidou. Então, assim, por conta de um posicionamento, de mostrar quem você é em relação ao que você pensa, em relação ao que você gosta de fazer para a rede. Então, E a base do posicionamento, o Douglas bem falava, e eu queria mergulhar um pouquinho nesse contexto, é ter clareza clareza e autoconfiança sobre quem você é,
quais são os resultados que você já gerou, o quanto você é bom no que você é, o quanto você tem clareza também nas coisas que você ainda não é bom, mas mesmo nas coisas que você não é tão bom, você saber se posicionar para que isso não esteja contra você, e sim a seu favor. Então, por exemplo, eu estava com uma, com uma das mentoradas esses dias, e aí a gente estava estruturando o que na Academia da Gestão a gente chama de clareza, né? A base para todo o nosso trabalho se chama clareza. Então, qual é o primeiro passo, gente, quando a gente fala de clareza? A gente precisa ter clareza de onde a gente está e onde a gente quer chegar. Se vocês não tiverem clareza, vocês não conseguem fazer nada no perfil do LinkedIn de vocês. Porque se vocês não sabem onde vocês estão, onde vocês querem chegar e o que tem de gap entre o que tem dentro dessa lacuna, o que está contido nessa lacuna, vocês não conseguem chegar a lugar nenhum. Não é que vocês não conseguem, vocês podem até conseguir, mas vocês não estarão sendo estratégicos, vocês não estarão sendo assertivos, rápidos, eficientes. Vocês provavelmente vão demorar mais tempo e vão ter menos oportunidades sendo atraídas para o resultado, para vocês chegarem no resultado que vocês querem. Então, por exemplo, quando você define com clareza, bom, um exemplo claro, tá? Que eu pego aqui dentro da mentoria. Já passei por área de, vou dar um exemplo recente. Já passei por área de compra, já passei por área de financeiro, já passei por área de suprimentos, já passei por área de facilities. Andressa, estou colocando um pouquinho de tudo lá no meu perfil. Você tem que colocar suas experiências, mas você tem que ter clareza de onde quer chegar. Por que que o Douglas acabou se tornando especialista quando se trata de LinkedIn? Não somente porque era uma ferramenta que eu trabalhava, mas porque LinkedIn é o marketing digital seu, é o seu marketing digital. Então, é uma ferramenta, gente, é um algoritmo. Ele funciona de acordo com palavras-chave, ele funciona de acordo com algumas chaves que você, algumas palavras, alguns modelos de comunicação que você vai colocando ali. Isso vai fazendo com que você ranqueie. Pensa que o LinkedIn é como se fosse o Instagram. Vocês já não viram um monte de publicação das pessoas que ensinam a montar perfil no Instagram? É bem parecido, só que o algoritmo do LinkedIn é um pouco diferente. É um algoritmo para uma rede profissional. Mas se você não determina com clareza onde você está e onde você quer chegar, você não começa nada. E aí, quando a gente vai mergulhar nessa lacuna para entender o que precisa ser feito para chegar lá, aí a gente mais ainda começa a usar com muita clareza o LinkedIn. Porque se você determinou, por exemplo, que você quer se tornar, vou dar o exemplo aqui do Lázaro. Ele quer se tornar um gerente na área de armazenagem, na área de grãos, uma área operacional, vamos dizer assim, que é a especialidade dele. A gente precisa saber o que tem entre o cargo supervisor e o cargo gerência dentro dessas vagas possíveis para que o Lázaro consiga entender o que ele precisa desenvolver. Sejam competências técnicas, sejam competências comportamentais. Isso começa a quebrar, já vou te dar a palavra, tá, Douglas? Isso começa a quebrar um pouco daqueles movimentos que a gente faz de demandar muita energia, de tempo e de dinheiro para investir em cursos como MBAs, como certificações longas, como coisas que a gente acha que vai ser bom e vai ser bom, mas talvez não seja o fator decisório, talvez não seja aquele conhecimento que está sendo solicitado para aquela vaga que você quer. E você só não está investindo naquele conhecimento porque você não sabe o que está sendo pedido para aquelas vagas, porque você não tem clareza. Então, essa é a base de tudo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse como começar, Douglas, para você startar a estruturação de um perfil e o quanto isso é importante. Dentro disso que você está falando, às vezes a gente tem a ideia de que, ah, não, pô, eu ainda não sou uma autoridade para eu começar a falar no LinkedIn. Vou dar um exemplo prático. Eu gosto sempre de falar por parábolas, né? Que o pessoal costuma brincar. Eu tenho 3 filhos. Quem é autoridade aqui em casa, em termos de masculinidade? Eu sou o pai, eu sou mais alto, eu sou mais forte, eu sou mais velho. Só que tem o Davi, de 12 anos. E tem o Arthur, de 4 anos, e tem o Eric, que é o bebê de 1 ano e pouquinho, quase 2. Só que você tem uma hierarquia ali. Quando vai falar de experiência de vida, o Davi também pode falar. Não é só porque ele é uma criança,
tá numa idade ali transitória ali para ser adolescente, que ele não pode ensinar o Arthur como ser uma pessoa responsável, como agir com o irmão dele menor. Então você pode sim ensinar de onde você está. Não importa que você ainda não seja o supervisor que você gostaria de ser, você ainda não é o gerente que você gostaria de ser. Ensina quem quiser aprender de onde você está, com o que você sabe. Vai ter sempre alguém que vai poder parar, ouvir e aprender alguma coisa com você. Da mesma forma que eu aprendo quando eu converso com alguém mais velho, que às vezes até alguém mais novo me ensina sempre alguma coisa. O que a gente precisa é ter o coração aberto para poder ouvir as pessoas sem aquele pensamento crítico, sabe? De estar ali, ah, não, pô, essa pessoa não tem nada para me ensinar. Ah, não, não vou fazer esse curso de novo porque eu já fiz e, pô, não vai ter nada para eu aprender. Sempre vai ter alguma coisa que passou despercebida e você talvez não tenha analisado bem, ou então você estava com a cabeça em outro lugar, vivendo de uma outra forma, e E você não vai também conseguir captar acreditar que aquilo. você tem conteúdo para passar. Talvez esse seja o ponto Exato. importante. E às vezes também eu acho, Andressa, que as pessoas têm medo. Ah, não, não sei falar bem, eu, pô, sei lá, eu tenho vergonha de ficar de frente para a câmera. Não é sobre ser popstar, não é sobre ser artista, sobre ser blogueiro. É sobre falar quem você é, de verdade. Do jeito que você pode falar. Ah, mas eu não tenho um iPhone 15 Pro Max para eu poder fazer uma videochamada com uma alta qualidade. Faz com o teu Samsung velhinho, com a tela trincada. Só fala o que está no teu coração que pode ajudar alguém, sabe? Eu E falo muito aí as isso, coisas, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, pessoas se vocês que conectam com estão, pessoas. exatamente, vocês que estão aqui porque vocês se conectaram com a Andressa e, eventualmente, também com o Douglas. Teriam outros especialistas em LinkedIn, teriam outros profissionais que vocês poderiam participar de podcast, mas vocês estão aqui 8 horas da noite se conectando com a Andressa e com o Douglas. Pessoas se E conectam com pessoas. Então, a gente sempre tem algo para compartilhar. Quebrar essa barreira e desenvolver autoconfiança para você construir um perfil que realmente demonstre o quanto você é bom, com brilho nos olhos. Gente, o perfil é algo que tem que ser lido como se, você, se um entrevistador estivesse ouvindo você falar sobre você com brilho nos olhos. Concorda, Douglas? com certeza. Porque se for analisar por pessoas e oportunidades, quantas pessoas tem na tua rede? Na minha, 1.400 e poucas me seguem, mais 1.000 e poucas lá estou conectado. Só ali já são 3.000 e poucas pessoas, talvez. Então, eu sou um de 3.000 e pouco. Ou seja, nesse caso, eu sou mais um número. Imagina a quantidade de gente que todo dia chega na caixa de e-mail de um recrutador. Ele, assim, se ele não tiver empatia, ele vai te ver como mais um candidato. É por isso que, às vezes, alguns olham o currículo, te colocam no processo seletivo e nenhuma devolutiva te dão. Olha, infelizmente, não foi agora, não podemos aproveitar, mas continua firme, você vai conseguir alcançar seu propósito e tal. Sabe? Uma simples palavra, um simples e-mail. Às vezes, nem isso eles conseguem se organizar para passar. Por quê? Porque talvez aquele candidato não tenha marcado, ou talvez também ele não se importe tanto e está tudo bem. Agora, a grande questão é, se você estiver bem com você, uma situação dessa não te para, sabe? Não te desanima. E aí, já que a gente está falando de estar aqui, eu também quero contribuir bastante. E quem tiver papel e caneta aí, pode começar a já deixar do lado e já fica na expectativa que não vai ser só mais um podcast, não. Vou passar alguns macetes para vocês aí. É, Mas, ó, hoje, mas hoje tem que realmente pegar o papel e caneta, porque é muita coisa, gente. Não é conteúdo para 1 hora, é conteúdo aí para. Ó, a Zulu já está preparada. É conteúdo conteúdo. aí para horas de conversa, e a gente vai tentar ser o mais assertivo possível aqui na comunicação, mas a gente não poderia deixar de falar desses 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Primeiro, o quanto você se conhece, tem clareza de onde você está, onde você quer chegar, quais são suas forças, suas fraquezas, o que realmente você gosta de fazer, como você se enxerga, né? Se você se enxerga um leão ou se você se enxerga um gatinho. É muito, muito nessa linha, tá? E aí, esse trabalho, apesar de a gente estar falando aqui de gestão de carreira, a gente precisa fazer, gente. É um trabalho inicial que precisa ser feito. O outro é o quanto você tem clareza de como dentro do teu trabalho, dentro do lugar que você trabalha ou você trabalhou, como que as pessoas te enxergam? Como você se vende? Será que você se vende?
Será que você tem clareza do quanto você já gerou de resultado? Será que você tem clareza de como são os seus processos e quais são os resultados que você entrega no seu processo? Isso é primordial. A Academia da Gestão, o coração da Academia da Gestão é a gestão. Então foi assim que ela nasceu, tá? E o outro que a gente vai focar mais agora é o quanto e como o mercado te enxerga. O LinkedIn é o como e quanto o mercado te enxerga, mas ele só vai te enxergar se você tiver muita clareza de quem você é para você, de como as pessoas te enxergam, para você colocar isso aqui no LinkedIn e vender isso com brilho nos olhos. Então, o LinkedIn é o final, é você se vendendo. Para você se vender, você precisa ter clareza. Vocês entendem quanto isso é importante? Tá aqui um primeiro ponto de partida. Então, fica aí o primeiro dever de casa. Onde vocês estão, onde vocês querem chegar e o que vocês precisam desenvolver para chegar lá. A partir daqui, a gente começa a brincadeira do LinkedIn, a gente começa a se vender no LinkedIn. Concorda, Douglas? Concordo. Já pode começar? Já pode começar. Ó, vou passar para vocês alguns macetes que vocês vão encurtar o caminho de vocês dentro do LinkedIn. Ah, Douglas, eu quero tradicional e tal, prefiro ficar ali dia após dia, então esses conselhos daí vocês podem deixar passar e pode fazer outra coisa, que essa live não é para vocês. Aqui é para quem quer acelerar o processo, para quem não tem tempo de ficar ali 3, 4 horas de frente para o computador, mas quer ter resultado com números, com estratégia de configuração. Vocês querem ir por esse viés ou quer um viés mais bate-papo, mais conceitual, ou querem um viés mais de estratégia? O que vocês acham aí que a gente pode trabalhar? Porque também não adianta eu falar só o que eu quero, só o que eu acho legal e, de repente, ir por outro viés. Não, eu queria Eu algo mais acho pouco conceitual. provável as pessoas que estão aqui, que trabalham no dia a dia e têm pouco tempo para conseguir publicar um conteúdo por semana no LinkedIn, né? Acham que tem pouco tempo, porque eu sei que você vai ensinar a publicar isso muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente. Mas, ó, estratégico e certeiro, estratégico, estratégia, só tá isso no chat, Douglas. Vai Então, para vamos lá. Ó, primeira dica que eu dou para vocês. Primeira, Na, na internet, vocês conseguem achar um mapa. Isso aí eu vou deixar de missão para a Andressa. Pode pedir para a Andressa lá. É uma ferramenta que faz a sua análise comportamental. Vou botar aqui no chat para vocês. O que tem isso a ver com o LinkedIn? Se você consegue entender quem é você e o que você gosta, o que você não gosta, como você age, você vai conseguir passar isso com clareza para dentro do seu currículo. Você vai conseguir traçar exatamente o que você pode dizer no seu perfil, que quando um recrutador for te perguntar, ele vai ver o que está no seu perfil, ele vai te analisar e vai ver que tem coerência o que você está falando com o que está escrito lá. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, sou super desenrolado, sou super motivado, acordo, vá. Aí que você vai falar com a pessoa, eu sou muito motivado, eu sou um excelente gestor, falando baixinho, sabe? E lá no currículo ele está dizendo que dá cambalhota para trás e que faz e acontece. E fala, pô, tem alguma coisa que não está batendo. Então, primeira dica, pede para a Andressa o link, ela vai colocar aí para vocês, é fazer uma análise comportamental para você obter os dados e ter ali um reflexo de quem você é para você mesmo. Segundo ponto, só rapidinho antes de passar para o segundo ponto, para vocês entenderem quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço e por que eu estou dizendo isso para vocês, eu trabalhei durante muito tempo à frente de um projeto de uma das, assim, em termos de mercado, uma das maiores empresas que eu já trabalhei, e em termos do mercado que ela atua, ela é a maior do mundo. Ela é uma multinacional e ela é do ramo de jogos. Eu estive à frente de projetos de SEO. O que o SEO faz? Ele trabalha com palavras para você posicionar palavras que levam para o teu negócio nos mecanismos de busca, Google, YouTube, Bing, por aí vai. Então, qual era o meu trabalho lá? Identificar quais eram as palavras-chave, quais eram os termos relacionados à marca, relacionados ao o que a marca faz, para colocá-la em primeira posição lá no Google. E o nosso concorrente, que era exatamente SEO, o nosso maior concorrente, ele estava aqui há 10 anos. Quando eu entrei na empresa, a empresa tinha um trabalho que estava iniciando, mas não era alguém especialista que ficava ali, trabalhando de fato, sentado numa cadeira para poder fazer, e aí aquela posição me foi dada, eu desenvolvi uma estratégia e a gente começou a botar um trabalho muito forte para ajeitar esses mecanismos de busca.
E para te alegrar, os mecanismos de busca que funcionam para um site funcionam para o LinkedIn. Para vocês entenderem o sentido do negócio aqui, porque eu vou passar para vocês algumas coisas que vão encurtar o caminho de vocês. Se você estiver duvidando um pouco do que eu estou falando, a hora que você sair aqui da live, anota meu nome aí, Douglas M. Mendes, Já abre aí botei uma... seu perfil nos comentários aqui, já tô esperando. Calma, calma. Não é sobre isso. Só pega o meu Ah, nome, sim. abre uma aba anônima lá no seu navegador e faz uma busca que vocês vão ver, se vocês não vão ver foto minha e textos e artigos meus publicados. Muitos no LinkedIn, no YouTube, um monte de lugar. Por quê? Porque eu sei fazer SEO e eu quero ensinar isso para vocês. Então, como a gente vai fazer isso para encurtar tempo? Primeira coisa, quando você estiver falando sobre LinkedIn, você precisa pesquisar quais são as palavras-chave que levam para pessoas que têm a mesma vaga que você. Não adianta você pegar o seu LinkedIn e ir atrás dessas pessoas, porque o algoritmo vai entender que você está atrás de pessoas da sua rede e vai priorizar aqueles resultados. Então, o que eu recomendo que você faça, vá lá no Google, crie uma conta nova no Google, uma conta aleatória, e crie uma conta no LinkedIn. É conta fake? Você pode até dizer que é fake, mas não é conta fake, porque você não vai estar ali para stalkear ninguém, não vai estar ali para fazer mal a ninguém. Eu costumo dizer que é uma conta de espionagem. Então, você precisa espionar? Precisa. Ah, Douglas, eu não concordo com isso. Tudo bem, não precisa concordar. Mas se você puder ter um pouquinho de paciência, você vai entender aonde vai refletir nessa ponta. Alguns minutinhos atrás eu falei, vai lá no navegador, numa aba anônima e procura quem é o Douglas. Por quê? Porque se você já teve na nossa rede, se você já me adicionou, se você já adicionou a Andressa, o algoritmo entende que a gente está relacionado e ele tende a mostrar o meu resultado para você. Quando você vai pela aba anônima, você tende ali a ter um resultado onde você não tem tendências para te impulsionar a alguma coisa que você está procurando. Então, você tem uma pesquisa mais livre. No LinkedIn, com um e-mail novo e uma conta nova, você não precisa botar teu nome, não precisa botar nada. Cria um nome qualquer que você acha bonito. Sei lá, o meu nome ia ser É Richard. uma forma de é uma forma de entender como o próprio recrutador pode te encontrar, como que a Exato. rede vai te encontrar assim de forma aleatória, né? Exato. Então, eu vou dar um exemplo. Meu nome ia ser Richard, só que minha irmã não conseguia falar. Então, eu posso chegar lá no Google e criar uma conta richardmendes@gmail.com e eu vou lá no LinkedIn e crio o Richard Mendes. E se eu entrar no perfil do meu chefe, ele nunca vai saber quem é Richard Mendes e eu estou procurando informações para eu me conectar melhor com ele. Então, é uma forma. Ah, mas o LinkedIn Premium te dá esse acesso. Tudo bem, te dá. Mas você vai querer pagar 80, R$ 100 para ter ali a tua identidade ocultada, né? Então, é uma forma de você pesquisar, mas o LinkedIn Premium não vai fazer essa limpeza. Eu estou dizendo para você fazer o caminho mais fácil, mais rápido e mais estratégico. Cria uma conta e faz uma pesquisa de tudo que você precisa para o seu perfil nessa conta, para você não ter vícios de informação. Aí você vai fazer o seguinte: começa de trás para frente. Todo mundo fala, troca a foto do seu perfil, escreve uma sobre espetacular. Não é assim que funciona. Se você, não é? Eu não sou o dono da razão, mas o que eu entendo é o seguinte: se você começar pelo sobre, a hora que você chegar no teu sobre e a pessoa for procurar as tuas outras atividades e não tiver aquela coisa, sabe, que a mantenha no teu currículo, talvez você tenha perdido uma grande oportunidade. Eu Se até publiquei agora, não basta com que você construa um perfil bacana e bonito, mas você não sustente a relevância desse perfil, né? Então, acho que é muito nessa linha que você está falando. Não basta com que você preencha o seu perfil. Aquilo é preencher faz parte do jogo. Você tem que preencher muito bem. É natural que a gente, até um recrutador, quando entra no perfil, ele avalie de baixo, de cima para baixo mesmo, do começo para o fim. Mas o que o Douglas está falando é o que mais vai ser importante vai ser a sua relevância para que esse recrutador te encontre. Não é isso, Douglas? Estou na Exatamente. linha de raciocínio correta? Tá corretíssima. E o que eu estou falando para vocês é o seguinte: com o e-mail novo, você vai poder fazer uma pesquisa livre e entender o seguinte: a minha experiência lá atrás, eu fui auxiliar de produção, isso há 20 anos atrás. Chega lá no Google e pesquisa por esse e-mail que você acabou de criar. Descrição de cargo para auxiliar de produção. Pega lá todos os pré-requisitos dessa vaga, vê o seu currículo como está em relação àqueles pré-requisitos e ajusta os seus detalhes para se moldar
aqueles O pré-requisitos próprio daquela vaga. ChatGPT pode ajudar, né, a fazer esse Exato. Só que desenho. aí, Eu tenho feito isso também na mentoria. Eu fiz isso, inclusive, hoje com a Juliana. A Juliana está aqui. De só exatamente que isso. Ela tinha uma descrição e foi uma das primeiras lá na base. E aí ela descreveu de um jeito. Eu falei, mas o que que o mercado cobra? O que que o mercado pede para esses cargos? E aí a gente começou a redesenhar utilizando o ChatGPT. ó, o ChatGPT ele tem duas coisas muito boas e tem uma que não é tão boa. Eu uso o ChatGPT diariamente. ChatGPT é muito bom para te dar resumos mais assertivos e tudo mais. Só que a parte de pagamento dele, você tem ali duas fases. Eu ia entrar nesse assunto um pouco mais para frente, mas já que você adiantou, eu vou dar uma pincelada sobre. Eu Se você- adiantei muito mais na intenção de. Porque, assim, De ajudar. possibilidades, né? A gente pode procurar pelo Google, pode procurar pelo próprio LinkedIn, esses cargos, o que que é solicitado para esses cargos, e também pelo ChatGPT, não? Eu aconselho que a gente busque pela internet. Por quê? Porque, às vezes, no LinkedIn, quem colocou lá, ele está colocando o que ele precisa, não o que a vaga exige. Então, um exemplo, a pessoa tem uma vaga falando de auxiliar de produção. Tem que ser auxiliar de produção de fios e carretéis de cobre. Muito É uma vaga, específico, né? é uma vaga muito específica. Então, se você for procurar e cair naquilo dali, você vai acabar colocando algo muito específico que não vai fazer Pode sentido enviesar a tua busca. para um contexto geral. Se você procura na internet, o próprio algoritmo tende a te entregar aquilo que as pessoas mais acessam. E se elas mais acessam, é porque aquilo é mais geral. Sim. Então, para um conceito geral de aprimoramento de currículo, eu aconselho que se faça na internet. Sobre inteligências artificiais, o ChatGPT o que entrega melhor é o 4 Turbo, né? O 4 Plus, 4.0 Plus, e agora vai ter uma atualização. Mas você não precisa só se prender ao ChatGPT, você tem também ali o Copilot, que trabalha com o ChatGPT 4 gratuito. Você tem também o Bard, que é do próprio Google. Então, entre esses três, eu aconselho que essa pesquisa seja feita pelo Bard. Por quê? Porque o Bard vai ler o site e ele vai te entregar a melhor relevância dentro do Google para você buscar aquilo ali já de forma resumida. Você Eu não vou vai colocar precisar. aqui no chat o link dessas. E essa questão de ferramenta, vocês podem também me chamar lá no LinkedIn, me chamar lá por mensagem privada, que eu passo esses links dessas ferramentas todas para vocês, de tudo que eu estou falando. Então, a gente tem ali uma busca mais assertiva e eu aconselho que você comece da tua experiência mais antiga para mais nova. Por quê? Porque se você trabalha mais antiga, você vai trabalhando a sua marca e você pode chegar naquela experiência mais antiga e se conectar com as pessoas que você trabalhou e falar para eles assim: e aí, meu amigo, tudo bem? Cara, quanto tempo e tal? Não sei o quê. Pô, tô dando uma fortalecida aqui no meu LinkedIn. Preciso muito da tua ajuda. Eu queria trocar uma recomendação com você. Eu vou recomendar o seu perfil. Eu lembro que você era da contabilidade, fazia um trabalho espetacular. Você pode me recomendar na parte de gestão? Porque eu estou me posicionando como gestor agora. E aí eu vou colocar aqui na minha característica como ponto forte e tal. E aí você pode. Ah, posso sim. E aí você vai lá e troca a recomendação com ele. E aí você procura uma outra pessoa e troca a recomendação. Se você fizer com 10 pessoas, você tem 10 recomendações. No seu perfil, você fez 10. Então, nada mais justo. Se você quer, você também proporciona e o seu perfil fortalece e fortalece o dos outros. Só que quem ganhou mais disso tudo foi você que se conectou com 10, 15, 8, quantas pessoas você quiser fazer. E aí você pula para outra experiência, de trás para frente, e assim vai. Então, sobre estratégia de perfil, eu vou passar uma outra dica. Existe um site chamado Contador de Caracteres. Me chama no LinkedIn depois que eu passo o link para vocês. O que esse site faz? Quando você começar a encher de informação, você vai ver lá que tem um texto gigantesco. E aí talvez não caiba lá dentro da sua caixa de texto. O que você pode fazer? Seleciona tudo, copia, cola, joga dentro daquela caixa para você contar não conta a palavra, conta caracteres. Lá dentro você vai saber o seguinte: aquela caixa de texto do LinkedIn suporta 2.000 caracteres, suporta 6.000 caracteres. Para você poder, depois que você tiver toda aquela informação que você pegou no Google, você vai lá no Bard, por exemplo, ou no Chat GPT e fala assim: crie um resumo de todas essas informações baseada na minha experiência de auxiliar de produção. Considere os tópicos importantes dessa vaga em questão
para que eu possa me posicionar no LinkedIn. Aí ele E vai aí cai de começar. novo no fator clareza, né? Porque dentro de tudo que você fez nesse cargo, nessas experiências, você já orienta a inteligência artificial a destacar a parte que você mais gosta, mais se identifica, mais gerou resultado, A certo? inteligência artificial ela trabalha por várias formas. Uma, você tem que dizer para ela como ela tem que se comportar. Você fala assim: atue como um analista de RH, atue como um recrutador para selecionar um candidato perfeito para a vaga de auxiliar de produção. Destaque os principais pontos que você buscaria e que estão aqui neste texto para que eu coloque no meu currículo e seja encontrado por você. Aí o que o chat GPT ou que o Bard vai fazer, vai listar tudo que ele gostaria de encontrar num candidato, você pega, copia e joga aquilo dentro do teu currículo, desde que faça sentido para você. Não adianta você dizer que fazia e acontecia e aquilo nunca fez parte da tua rotina. Estou dizendo sobre conceitos e características para uma vaga específica. Montagem de perfil com base em palavras-chave. E antes, o que você pode fazer também é pegar aquele e-mail que você criou, que é o e-mail de pesquisa, e você vai lá no LinkedIn e procura assim, auxiliar de produção. Você pega os 3 perfis que apareceram para você no topo do resultado, então você vai colocar aquilo na caixa, vai escrever auxiliar de produção e vai selecionar pessoas, porque você pode selecionar pessoas, empresas, vagas e por aí vai. Então, você seleciona pessoas e as 3 primeiras pessoas que aparecerem, você pode copiar a descrição delas sobre auxiliar de produção e você copia esses 3 perfis e joga dentro daquela descrição da vaga, junto lá dentro para a inteligência artificial fazer o resumo. Por que você está fazendo isso? Quando você pega o que o LinkedIn entendeu que ranqueou aqueles 3 perfis e você pega o que o mercado entende que, pelos mecanismos de busca, ranqueou, você está pegando as melhores palavras, tanto do mercado quanto do LinkedIn, para colocar dentro do seu perfil. Ou seja, E aí estamos você, fazendo o processo de ranqueamento via SEO dentro do LinkedIn. dentro do LinkedIn. É sobre palavras-chave, né? É sempre um jogo Palavra, de palavras-chave. O que se existem, busca e como que a gente distribui essas palavras-chave dentro do nosso perfil, para o nosso perfil ser ranqueado na frente, certo? exato, só que existem palavras-chave e o que poucas pessoas conhecem são as palavras correlacionadas. Se você fosse falar de termos específicos, a gente estaria falando de long tail, né? São as palavras-chave de cauda longa, que é o Sim. que está relacionado. Também funciona para o Boop. Carolina está falando aí. Funciona para tudo que está na internet, Carolina, essa é a grande verdade. Tem coisa Sim, até do isso meu Instagram mesmo. ranqueada lá. Tudo que você É, fizer para o LinkedIn, você tem que fazer na mesma linha de raciocínio para outras páginas, para outras posições, exato. outras páginas, não é página, outros sites, né, de recrutamento. Tudo que está na internet funciona com SEO, tudo. E aí Sim. existe uma grande possibilidade nisso tudo. Existe um grande salto de tecnologia de tempos em tempos. Há um tempo atrás existiu o salto da internet que integrou todo mundo, que foi a internet de alta velocidade, aí surgiram os smartphones e tudo mais. Agora existe um outro salto, que é o da inteligência artificial. Os algoritmos não estão preparados para lidar com a inteligência artificial. Então, o que está acontecendo? Quem lida com a inteligência artificial, ele ganha velocidade no ranqueamento. Então, se você utiliza as palavras-chave e você consegue colocar tudo no teu perfil e você faz isso rápido, você tende a ranquear rápido. Por quê? Porque quem está fazendo isso na mão não tem tempo de fazer tão rápido quanto você vai fazer. Então, eu recomendo que você utilize inteligência artificial para poder fazer esse resumo e ajeitar o teu currículo para ontem. Douglas, quanto tempo demora para indexar o que eu mudei lá no LinkedIn? Se você for falar a nível de SSI, ele demora uma média de 2 dias para Ah, indexar vou e botar começar aqui a fazer. também o link do SSI. O SSI pode ser uma novidade, talvez para as pessoas também, Douglas. Acho que vale lembrar aqui o que é o SSI. O SSI é uma métrica, é um indicador que avalia o seu desempenho, o seu ranqueamento, o seu desempenho, quanto você está relevante, quanto o seu perfil está relevante dentro da rede. Eu É coloquei como você se aqui. vende na rede. Social Sale Index. Sim. Então, ou seja, é como está ali o seu sistema de venda indexado na rede.
É isso aí. Sistema de marca vendável, tá bem? Não é sistema de venda de produto, Sim. é venda de quem é você para a rede, como você se comunica, como você se relaciona, como você é encontrado, como você encontra e como Todo você eu vou ensinar. compartilha o que você sabe ali dentro. Sim. Então, dentro dessa questão, a gente já mata 80% da tua estratégia ali para você fazer. Se você aplicar tudo, se eu Dá acabasse uma aqui a live agora revisada, com a assim, Andressa, a gente falou a beça. Dá uma revisada nos pontos chaves do que você falou, assim, bem, de forma bem, assim, em bullet point, em pontos para que as pessoas consigam entender com clareza. Quais são os pontos principais que a gente abordou até agora? saber quem você é para você mesmo, que é uma análise comportamental. Depois, criar um e-mail de espionagem. Depois, utilizar a sua experiência de trás para frente para poder começar a alavancar o seu perfil com palavras-chave. Por que de trás para frente? Se você faz isso de trás para frente, você vai ganhando combustível para você chegar no teu sobre, e quando você for fazer o sobre, você pode pegar todas as suas experiências mega ultra completas e falar assim: inteligência artificial, eu sou esse aqui. Crie um campo sobre épico para prender a atenção de um Para recrutador que está em brilhar os busca olhos, né? Para que você para venda, brilhar os olhos. se venda Porque com você, brilho nos olhos. Normalmente eu oriento os mentorados a botar assim uma capa e uma foto bacana e a headline, por quê? Porque naturalmente quando você determina com clareza onde você está e onde você quer chegar, naturalmente você já começa a buscar suas headlines. O que são as headlines? Aquelas palavras-chave que ficam embaixo, né, do seu perfil. eu vou chegar lá. Calma, não Mas sei, mas eu estou vou, falando a partir daí que eu naturalmente preciso, acabo indo para a composição das experiências, porque o próximo passo mais relevante talvez seja o sobre. E aí, quando eu preciso construir o sobre, eu não consigo construir o sobre se as experiências não estiverem descritas com muita propriedade, com palavras-chave, com resultados, com brilho nos olhos. Então, eu acho que faz muito sentido. Você quer começar a ir já para o sobre, mas você ainda não escreveu com propriedade, você não escreveu com tanta clareza, você ainda não desenhou com tanta qualidade todas as suas não experiências. gerou peso, Isso, ainda não é gerou gerar peso no peso, seu, na sua realmente. estrutura. Sim, Então, dentro disso, quando você vem ali nos teus 80-20, o que são os 80-20? 80 de trabalho e 20 de estratégia. sim. Qual é a estratégia? Quando você pega todas as suas experiências bem completas, você vai em cada uma delas depois, seleciona tudo e pede para a inteligência artificial resumir. Cria um resumo de até 500 caracteres, de até 800 caracteres, depende de quantas experiências você tem, né? Porque, por exemplo, no Bard, você pode fazer uma entrada de até 2.000 caracteres. Então, não adianta você pegar ali 6 empregos Eu que vou você colocar aqui o teve contador de caracteres também. e colocar lá, porque a inteligência artificial não vai receber tudo aquilo nos campos. Existem outras formas de fazer, mas aí eu teria que dar um curso para vocês. Em breve. Tá no forninho, né, Douglas? Tá no Eu estou forninho. tentando ajudar vocês para vocês fazerem isso agora, quando sair daqui da live. Então, assim, eu também não quero começar a dificultar para que, assim, duas pessoas entenderam. Tem 17 aqui com a gente agora, se eu não me engano. Me segue Talvez no seja uma quebra de paradigmas para as pessoas esse processo de utilizar as 22. inteligências artificiais ainda. Mas, É, como a gente falou, é sobre ser estratégico, ser produtivo. A produtividade que você vai ganhar para gerar essa atualização de forma muito mais robusta, de forma muito mais eficiente, é muito grande, gente. Então, no início pode ser que você sinta um pouco de dificuldade, é natural. Mas depois que vocês pegarem o jeito, vocês não vão deixar de utilizar isso pro resto é da vida outra de coisa. vocês. Depois de pegar o jeito, não quer outra coisa. Não tem como, não tem Então, assim, como. ó, dentro disso que eu estou falando, fez o resumo de tudo que você tinha que fazer das suas experiências, aí você pega o teu resumo de cada experiência e fala para a inteligência artificial, construa um resumo com essas características para que salte os olhos de um recrutador o mesmo esquema. E aí você vai criar um perfil sobre.
E aí, o que que vai acontecer? Depois que você criar o sobre, você vai entender para onde aquilo dali vai apontar com mais força. Porque às vezes você teve uma experiência de auxiliar de produção lá atrás, mas hoje você é especialista em inteligência artificial. Então, eu não quero pesar meu currículo para Ou parte. também você pode estar numa transição de carreira. A gente faz isso na academia da Gestão Exato. com algumas pessoas. Então, por exemplo, tem uma profissional que eu falo sempre dela, porque para mim é um case incrível. Ela tem 15 anos de experiência como design de interiores. E se você entrar no perfil dela, eu vou botar o perfil dela para vocês olharem. Eu tenho certeza que vocês não vão enxergar uma design de interiores. Transição de carreira funciona muito bem para isso. E aí, quando você está ali dentro, você começa a descrever, criar peso no seu currículo, você fala assim, mas eu não quero ser auxiliar de produção, então não vou dar peso. Dê. Porque quanto mais completo for o seu currículo, você clicou no LinkedIn, tem um campo para escrever alguma coisa, tem um campo para botar um link, uma foto, alguma coisa, coloca. Se você for lá no meu perfil, a minha última experiência é de auxiliar de produção, se eu não me engano. E aí você vai ver lá que tem até foto do site lá, da empresa que eu trabalhei, sabe? Então, eu estou fazendo exatamente o que eu estou falando para você fazer e eu estou começando do jeito que dá, porque eu tenho que dormir, tenho 3 crianças para cuidar, tenho uma empresa para trabalhar, para entregar resultado, eu estou fazendo as automações lá de toda a parte de inteligência artificial deles. Eu trabalho lá, estudo em casa para implementar no outro dia. Então, assim, o tempo que me sobra, eu vou lá e mexo no LinkedIn um pouquinho. E se tem alguém aqui que já está me acompanhando, vê que a minha frequência de postagem lá aumentou bastante. Só que você tem a possibilidade de agendar. Eu não fico em horário de trabalho na rede social. Eu deixo tudo agendado. Por quê? Porque eu Exatamente. tenho que me comprometer aonde eu estou trabalhando. Eu não acho justo isso também, eu ficar ali. Então, o que eu faço é deixar tudo agendado. Deixo um monte de coisa agendado, vou trabalhando, à noite eu vou lá, agendo mais coisa para outro dia, e assim vai. Então, a gente vai chegar na parte do título. Quando você chegar na parte do título, o título, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é uma faca de dois gumes. Se você quiser se posicionar como uma pessoa, sou engenheiro de produção, especialista em Lean Six Sigma, o ideal é que você poste todos os dias, Jorge. Se não puder, tá tudo bem. É aquilo, né? Quanto mais você planta, mais você colhe. Essa aqui é a premissa, tá bem? E se você se compromete mais, o algoritmo vai se comprometer mais com você. Entretanto, se você não pode, não pode. Não, não seja escravo daquilo que você não quer. Porque, na verdade, a gente trabalha mais para ganhar mais dinheiro e ser mais livre. E ter mais tempo com a família e viver uma vida mais épica. Essa que é a grande verdade. Não seja escravo daquilo que você não quer, daquilo que não faz sentido para você. E aí, quando você chega no título, se você for lá no meu título, tá, se eu não me engano, eu te ajudo a dominar as inteligências artificiais, alguma coisa. Eu troquei tem poucos dias, eu troquei ontem ou anteontem. Só que eu percebi que quando as pessoas vão me procurar, o meu número diz que a quantidade de pessoas que chegaram no meu perfil, pela busca, caiu. Por quê? Porque ali eu estou colocando uma frase, não estou colocando palavras-chave. Agora, eu tenho certeza que se eu colocasse ali especialista em inteligências artificiais, especialista em SEO, especialista em marketing digital, especialista em um monte de coisa que eu posso colocar lá, o meu perfil ia explodir. Porque quando as pessoas procurassem, aquilo ia estar no meu perfil, ia estar no meu sobre e iria estar na minha descrição de vaga, de cargo lá dentro. Então, o meu SSI ia subir para aquilo, só que eu não estou me posicionando para aquilo. Eu estou me posicionando para uma outra situação dentro do LinkedIn. Eu quero ser especialista que ajuda pessoas para que uma arte é importante muito. Eu vou falar já já sobre a questão da arte, da tendência que a gente vai rodar agora em 2024. Eu Então, vou, assim que a gente finalizar essa parte do título, eu vou botar as perguntas que eles estão colocando no vai chat. anotando aí, vai Estou anotando anotando, as tô... perguntas. Então, assim, para eu não me estender muito, o título é importante se você quer ser uma pessoa, tipo a Andressa, por exemplo, ela é mentora, eu sou especialista, eu quero ser reconhecido por ajudar pessoas, não por um cargo específico. Então, eu quero ter uma ideia para poder gerar curiosidade e as pessoas me seguirem para poder aprenderem sobre ferramentas de inteligência artificial, que é o que eu vou começar a fazer agora. Criei até uma newsletter. E engraçado que eu não publiquei nada ainda, já tinha gente inscrito lá. Engraçado, né? Porque chegou lá no meu perfil.
eu criei a newsletter, não publiquei nada, falei, ainda vou informar minha rede, vou convidar, cheguei lá, já tinha gente inscrita, engraçado. Porque a newsletter é uma ótima forma de você trazer as pessoas, porque quando eles começam e conectam com você, automaticamente o LinkedIn sugere que ele siga a sua newsletter. Exato, Então as pessoas, as novas pessoas que estão se conectando com você, automaticamente são convidadas para seguir, por mais que não tenha nenhum conteúdo lá. E são exatamente, notificadas quando você publica. exatamente. Agora eu vou falar uma coisa sobre capa e foto. Outra coisa que eu vou falar para você sobre capa e foto. Capa, canva.com, você tem excelentes capas lá dentro, prontas, inclusive, você chega lá, cria uma conta, ou você vai com a sua conta de espiã, chega lá no Canva e cria uma conta no Canva, e aí você vai poder escrever lá na parte de busca, capa para LinkedIn, já vai vir com o tamanho, várias cores que você pode escolher lá, e você só vai editar o texto. Aí você vai poder colocar a capa lá. Quando você for baixar, lá em cima, no Canva, tem o nome da imagem. Eu recomendo que você coloque o seu nome exatamente como está no LinkedIn. E aí você coloca lá. No meu caso, Douglas M. Mendes, traço, especialista em inteligências artificiais. Vou baixar aquela imagem, ela vai chegar no meu computador com aquele nome. Se eu baixei com o nome porque eu esqueci, eu chego lá no nome na capa no meu computador e edito Douglas M. Mendes, traço, especialista em inteligências artificiais, em SEO e papapá, papapá. Quando eu subir para o LinkedIn, essa capa, o algoritmo vai entender que aquela capa é do Douglas M. Mendes, especialista em inteligências artificiais e um monte de outras coisas. Quando alguém procurar no Google, vai encontrar a minha capa. Por quê? Porque o meu nome está lá. Se você for lá no LinkedIn e fizer essa busca, você vai ver capas que foram no meu perfil, artigos que eu escrevi no LinkedIn, coisas de site, artigos científicos e um monte de outras coisas. Por quê? Porque em tudo eu coloquei o meu nome. É Isso assim que a vale gente para tudo, ranqueia. né? Isso vale para todas as artes, né? Como a Carolina colocou aqui, que a gente A eventualmente minha, produzir, coloca sempre o nome o contexto ali daquela informação, underline ou tracinho, qualquer coisa, seu nome, como está no traço, LinkedIn. underline não, traço. Traço, como está no O, LinkedIn. o underline ele vai te jogar numa outra categoria de SEO. O traço ele é um espaçamento entre um trecho e outro. Então, por Legal. exemplo, Douglas M. Mendes, como é que isso iria para uma URL, para um nome de site? Iria Douglas-M-Mendes. Ou Sim. seja, o traço ele entra como espaçamento. E lá na sua frase do seu perfil, quando você for separar as coisas, você coloca aquela barra em pé. É um traço em pé que fica do lado. O meu notebook, por exemplo, ele fica do lado do Shift. É um tracinho em pé. Geralmente fica numa Dá tecla para que só está na acessar o diagonal. nosso perfil que as pessoas vão ver. Exato. Tem um Então, propósito, né, para aquela estar com aquela barrinha. aquilo ali, em termos de código, diz o seguinte: aqui há uma separação entre uma palavra e outra. Então, você consegue colocar um monte de coisa junta e o algoritmo entende separado. Tá? E aí, para você trabalhar em cima da foto de perfil, eu recomendo que você contrate um fotógrafo profissional e gaste ali 200, R$ 300 por foto. É isso? Claro que não. Eu tenho uma foto de terno e se eu fosse comprar aquele terno ao alugar, eu gastaria ali no mínimo, uns R$ 1.500, R$ 2.000. Porque é um terno de costura finíssima, um terno super elegante. E onde é que eu arrumei aquele terno? Inteligência artificial. Então tá aí mais uma dica para vocês. Tem um aplicativo chamado Remini, Ah, R-E. esse aí você agora me pegou. Pô, não tem nenhuma mensagem com esse aplicativo aqui. Não chora, não chora. Mas eu vou botar aí para vocês depois. É o É. Remini, Remini. Você baixa lá, tem para Android, tem para iOS. Baixa no seu telefone, tira uma foto num lugar bem iluminado. Tá, já De achei. preferência, cabelo cortadinho, bonitinho, sobrancelha feita, maquiadinha. E aí vai lá, tira uma foto legal. Depois a inteligência artificial vai pegar o seu rosto e vai colocar num monte. Eu tenho foto de terno branco, cara, como se eu estivesse casando, se eu quisesse botar lá. Só não botei porque falei assim, o cara estava casando, aproveitou para tirar foto pro LinkedIn, mas ficou top a foto, tá? Tenho foto no helicóptero, Tá tem um bem, monte de né? foto Porque já te maneira. contaram que tu já é casado já. Obrigada. Ah, é verdade, é verdade. E aí tem um monte de foto top lá que eu gastei R$ 0,800 para poder colocar no meu LinkedIn. Tem foto de terra, tem foto em cima do prédio no L ponto e por aí vai. Então você pode ter uma foto épica que você não gastou nada e está lá no teu perfil, com o teu nome, não esquece, com o que você faz
e, de preferência, se você está ranqueando ali com as suas palavras-chave, você coloca o teu nome, como você colocou no LinkedIn, e as palavras-chave do teu sobre. Mas tem uma curiosidade. Quando você for achado no Google, você não vai ser achado pelo sobre, você vai ser achado pelo teu nome e pela tua última descrição de cargo. Saiba disso. Só para a gente deixar isso claro. Porém, dentro do LinkedIn, você é encontrado pelo sobre. E também, isso é super importante. Por quê? Porque, por muitas vezes, o cargo da empresa, a nomenclatura do cargo da empresa que você está, não condiz com a nomenclatura dos cargos, com as nomenclaturas mais utilizadas no LinkedIn. E isso pode dificultar ao recrutador te encontrar. Vou dar um exemplo, por exemplo, da minha área. Já estive numa cadeira que se chamava analista de gestão. Mas o cargo mais tradicional é um analista de processos e não analista de gestão. Então, por mais, gente, que às vezes o cargo na sua carteira de trabalho esteja de um jeito, o ideal é que você, nem que seja ali, né, Douglas, às vezes separando ou colocando dois nomes para o mesmo cargo, não sei se pode, Douglas, mas Pode. para que você seja Eu, encontrado pelo que as pessoas buscam, porque é um jogo de palavras-chave. eu recomendo que você use a palavra mais genérica possível e lá dentro da sua experiência você fala assim, o título diz, um exemplo, gerente. Porém, na minha carteira, está como responsável pelo setor financeiro, sei lá, tá? E ainda vou dizer mais, eu nem colocaria essa informação lá, porque para o recrutador, se ele entende que você tem experiência naquilo, mas eu quero ver tua carteira, porque eu quero ver se você tem experiência comprovada, um ou outro vai querer ficar fuçando e saber, mas o que vale mesmo é ali na hora de você chegar e provar que você foi contratado e você está entregando. Porque muitas pessoas, às vezes, nem são aquilo que elas dizem ser, conseguem a vaga, mas em pouco tempo elas vão ser demitidas. Às vezes você é contratado pela sua característica do currículo, por quem você mostrou ser no diploma, mas você vai ser desligado pelo comportamento, se É, você não mas já tiver adequado. depende, né? Por isso que eu falo tanto do sustentar, né? Tem Por que isso se que a de sustentar, gestão é tem. sobre sustentar, não é sobre somente saber se vender. Você vai ser contratado para se Exatamente. vender. Ó, a gente já Exatamente. está em uma hora de podcast, você tem perguntas para responder. Então, vou parar por aqui para eu não ser. Não ficar empurrando informação na cabeça dos outros e falar, não consegui absorver tudo, não. Não, É muita ó, coisa. Mas nisso daí já dá. tiveram perguntas sobre a questão do cargo na internet, na verdade, das competências também. Quais são as competências que deve se destacar? Se tem competências que são padrão, sabe? Para todo mundo. Na minha opinião, Douglas, o que eu tenho visto dentro do trabalho com a mentoria, com os mentorados, eu tenho visto que cada vez mais estão sendo exploradas as 50 competências dentro de forma mais específica possível. Então, por exemplo, se é uma empresa que você não precisa falar inglês, eles não vão colocar inglês mesmo. Então, cada vez mais eles estão trabalhando na linha de destacar ali no máximo 10 competências para numa vaga que eu estou falando, sabe? Destacar 10 competências e sempre essas 10 competências num ambiente mais específico possível para para aquela atividade, para aquele cargo. Eu não vejo a necessidade de destacar competências generalistas, assim, como Excel, Microsoft, a não ser que você esteja ainda em etapa de cargos mais operacionais e isso hoje para você seja um Faça a diferencial diferença. porque está sendo cobrado nos cargos. Então, a resposta para isso está em benchmarking, na minha opinião. Quero ver a tua. Mas a resposta para mim está em benchmarking. O que é benchmarking? Você avaliar ali 5, 10, quantas vagas forem necessárias e avaliar quais são as competências que estão sendo destacadas ali naquelas vagas, para que você tenha clareza de quais competências você precisa destacar. Faz Le- sentido? Lembra que a gente fez a pesquisa lá atrás das características da vaga? Sim. Profissional com desenvoltura em oratória, profissional com habilidades de gestão, em relacionamento interpessoal, em isso, em aquilo, aquilo, aquilo outro. Só se você fizer essa pesquisa para cada vaga, você já vai ter um monte de competências para você colocar ali.
e aí você pode se posicionar em relação às que você quer e que faz sentido para o seu momento profissional, pedindo para que as pessoas comentem naquela específica. Por exemplo, se você quiser trocar uma competência comigo, eu troco. E aí, o que eu gostaria de fazer com você é, diz para mim qual competência que você quer que eu comente, e eu gostaria que você comentasse na minha competência se você acha que faz sentido sobre inteligências artificiais. Eu gerei valor para você sobre inteligências artificiais? Sim. Vamos trocar? Pode me chamar lá que eu troco com qualquer um que estiver aqui dentro. Por quê? Porque hoje eu quero esse selo de especialista em inteligências artificiais no meu LinkedIn. Então, tudo que eu fizer que me leve para esse objetivo, o LinkedIn vai entender que as pessoas também me reconhecem como um especialista em inteligências artificiais. Então, vai depender muito também da fase que você está e dos seus objetivos. Ó, Antes de desculpa. uma coisa bem rápida, que falaram sobre produção de conteúdo e Então, uma mas coisa. tem um assunto aqui que vem antes da produção, que não é relacionado à produção de conteúdo, que está relacionado com esse assunto do cargo, que talvez faça Tá, sentido para não misturar. vamos lá. Veio depois a pergunta, mas está relacionada a essa questão. O Arthur perguntou que ele disse que ele está num cargo, tá? E o último cargo dele não é o cargo que ele quer chamar mais atenção. Ele quer chamar atenção para um outro cargo. E aí ele perguntou assim, ó, estou em um cargo e o meu objetivo de chamar a atenção de recrutadores seria através de outro. Dentro disso, o SSI, criar relacionamentos, é baixo. Como devo portar? SSI, criação de relacionamento, vai pela busca. Então, por exemplo, você está no seu. Um exemplo, tá? Hoje você está como supervisor, mas o outro você era gerente. Só para eu poder contextualizar sem entrar em muitos detalhes. E para que todos entendam. Ah, hoje eu sou supervisor, mas eu era gerente, eu quero me posicionar como gerente. Não tem problema. Coloca toda a sua descrição, coloca o seu sobre, dizendo que aquilo que você tem interesse é de voltar para uma gerência, de poder desenvolver como você desenvolvia e tal, que você está em busca de alcançar esse objetivo e foca no teu objetivo de ser gerente de novo. Não tem problema nenhum. Ah, mas e sobre as pessoas, sobre conexão, sobre LinkedIn, sobre o SSI? O que você vai fazer é aumentar a conexão com a quantidade de pessoas que fazem parte de um ambiente de gerência. Então, o que você E é pode fazer? justamente isso, né? Se conectar com as pessoas cujo interesse está relacionado a onde você quer chegar. Exato. Então, por exemplo, você chega lá e busca lá gerente e marca pessoas. Todo mundo que tiver gerente marcado pessoas, você envia conexão para elas. Fulano, olha, sou fulano e tal, tenho experiência disso, 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 e acredito que, pelo que eu vi no seu perfil, aí o que você faz, sabiamente, você vai lá, dá uma olhada primeiro no perfil dele, depois você volta e faz uma adição de convite. Por quê? Porque você pode dizer assim e vai ter coerência. Olha, vi que pelo seu perfil, a gente pode criar um network muito forte. E eu gostaria de ter pessoas com o seu lastro profissional, com a sua experiência na minha rede. Gostaria de ter o prazer de estar Um conectado com parêntese, você. né? Sempre que você adicionar alguém, mande junto uma mensagem de saudação, conectando, gerando alguma conexão com essa pessoa, gerando encontrando algum ponto de conexão. Isso é muito importante, né? Seja porque é da área de processo, seja porque é da área da sua área, seja porque é da mesma região. Isso é importante, mas é um Quer, parêntese. quer ver uma coisa que é certeira? Quase sempre, se eu for por esse caminho, eu quase sempre tenho aceitação. Dá um pouco de trabalho. Você vai no perfil da pessoa, vai em publicação, em postagem, vê as últimas postagens que ela fez, duas, três. Aí você chega lá e fala assim: Poxa, eu gostei muito da sua última postagem, que você falou sobre a empatia no ambiente profissional e tal. É atrás de pessoas assim que eu estou para compor a minha rede. Gostaria de me adicionar a você. Às vezes nem a Não, pessoa. tudo depende de ser estratégico, porque às vezes a gente demanda mais energia um pouco, mas o resultado vai ser maior. Você imagina que é uma Exato. pessoa que trabalha na área que você quer trabalhar, que a vaga está lá e você quer se candidatar para aquela vaga, é um caminho para você se conectar com ela, sem precisar falar que você está querendo conectar com ela só por causa da vaga que está publicada lá no LinkedIn. Também tem isso. Então, assim, conexão de SSI para a rede, nesse tópico, é isso daí: é você encontrar as pessoas que estão ali na mesma linha que você está. A Carol perguntou se manda mensagem no convite ou depois que ela aceita. No Ambos. convite.
No convite, No, principalmente. Se ela só que no convite tem responder limite de caracteres. Se eu não me engano, são 120 caracteres. 150, 120, 300, uma coisa nessa dessa. limite aí. Mas se manda no convite, se ela responder, aí a conversa começa, né? Tem limite, Carol. Só não sei se são 120 ou 300, uma coisa De dessa. cabeça eu Só que não aí lembro também, mas tem um limite da saudação. Vamos só falar que o sobre que você faz? conteúdo. O que Desculpa, você faz? Começou a escrever lá, estourou a caixa. Copia tudo, vai no contador de caracteres e coloquei vê, aqui o contador de caracteres no chat. e, e vê quantos caracteres deu naquela caixa. Então você sabe, quando você for na inteligência artificial e pedir assim, ó, crie um convite para pessoas do cargo de gerência, ressaltando esses pontos positivos, e me dê 5 variações de convite, 10 variações de convite, a inteligência artificial vai te dar prontinho, você copia e cola, joga dentro da caixa. E aí você limita na inteligência artificial, olha, crie convites com no máximo, um exemplo, 150 caracteres. Crie 10 variações de convites com, no máximo, 300 caracteres para isso, aquilo, outro. Aí você vai lá, copia e cola e lembra sempre de colocar o nome. Oi, Leandro, tudo bem? Vi aqui pelo seu perfil, bababá. Oi, Suelen, tudo bem? Vi aqui pelo seu perfil, nossa última, Um bababá. parênteses é muito importante, O gente. nome é muito interessante. O LinkedIn, ele deixa você adicionar pelo menos 100 pessoas por semana. E aí, quanto mais você se conecta com pessoas da sua área de interesse e começa a seguir, aí eu queria ouvir a tua opinião também, Douglas. Normalmente eu oriento as pessoas a se conectar com pessoas do seu interesse e seguir recrutadores. Porque os recrutadores vão publicar conteúdo e você vai estar seguindo, né? Não é porque eu sou da área de processo, eu não sou da área de recursos humanos. Então eu sigo os recrutadores, mas quanto mais você se conecta, mais você vai fazendo parte de outras redes e mais você vai fazer e mais você vai sendo encontrado com mais rapidez, porque você passa a estar no segundo plano e não mais no terceiro, ou no quarto ou no quinto. As pessoas em segundo plano normalmente são as mais procuradas, porque são pessoas que já estão conectadas com outras pessoas. Faz sentido? Faz todo sentido. E para quem está buscando recolocação no mercado, essa é uma estratégia muito boa. Só que se você estiver fazendo a estratégia que eu aposto sim que é um resultado mais rápido, eu faria os recrutadores correrem atrás de mim. Como? Postando conteúdos de valor. A Carol até Porque perguntou sobre é se uma outra. conectar ou receber convites. Os dois. Os dois, é. Os dois. Os Só dois, que o porque que o eu. receber convites é consequência, né, Douglas? É, Consequência do seu posicionamento, de você publicar conteúdo. Você só vai receber convites se o seu perfil estiver relevante e aparecendo para as pessoas. exatamente. Então, assim, quando você produz conteúdo e você se conecta com alguém do RH, alguém do recrutamento e seleção, a pessoa vai chegar assim, pô, quem esse fulano está querendo se conectar comigo? Aí vai dar uma olhada no seu perfil. Chega lá, tem um montão de publicação fresquinha, o seu ponto de vista é claro, você escreve bem porque você usa inteligências artificiais. E aí tá tudo bonitinho, tá, pô, gostei dessa fulana aqui, gostei desse fulano. Vou me conectar com ele. Numa futura oportunidade, quando ela buscar no mercado, você tende a aparecer nas primeiras posições. Porque você já tem um perfil forte, você trabalhou na regra do 80-20, que eu ensinei para vocês ainda há pouco, você se conectou bem e você se expressa bem na rede. Então, Sim. é uma receita de sucesso. Não tem como dar errado se for por essa linha. Por quê? Porque vocês vão trabalhar em cima daquilo que vocês gostam de falar, daquilo que vocês gostam de fazer, e de forma rápida e prática. Usa inteligência artificial. Tem outras coisas que eu poderia passar aqui, mas daria um pouco de trabalho, que é sobre mineração de informação para você ter o que postar todo dia. E ninguém perguntou, mas eu vou dar a dica. Os dois melhores horários que eu identifiquei que são bons para postar, 10 horas da manhã e 2 da tarde. Legal. Finais de semana alternam um pouco, mas durante a Ó, semana, esses as dois horários. perguntas sobre conteúdo são: é importante ter uma arte ali, uma imagem, alguma coisa assim ou não? Sempre. E sobre os artigos, se realmente você precisa ter uma newsletter ou é uma modinha, ou basta porque você tem um artigo, que ela falou que ela publica um artigo por mês, mas ela não sabe o quanto que é relevante ter uma newsletter ou não. Então, fala um Ó, pouquinho sobre newsletter a questão dos modelos de conteúdo e o que que você enxerga hoje, e depois a gente fala sobre o artigo em si, né? são três coisas que você pode trabalhar na mesma categoria quase. Publicação, artigo e newsletter. Qual a diferença entre um e outro? Publicação você consegue agendar, artigo também, newsletter também. Porque, na verdade, a newsletter é um artigo que você transforma num, vamos dizer assim, olha,
eu falo sobre isso. Vocês se interessam? Sim, vamos nos reunir e eu sempre publico coisas que interessam vocês. Beleza? Beleza. Assina aqui para vocês receberem notificação. Isso é newsletter. Artigo. Você publica para quem quiser na tua rede, fica no teu perfil, você pode transformar aquilo em destaque e você vai ter ali algumas outras informações que você precisa saber para você poder ranquear bem. As regras de SEO, título, que é o subtítulo e o texto. Aí você vai ter a imagem, você tem que colocar a descrição na imagem, você tem que ter as palavras-chave, tem que ter os links de referência de onde você tirou a informação. Ele é um pouco mais complexo. Daí é um assunto que eu posso fazer uma outra live com a Andressa, se vocês quiserem. Sobre E conteúdo, né? aí Eu acho que super vale, tá? É uma super dúvida das pessoas falar sobre conteúdo. é uma estratégia que eu venho falar só de inteligência artificial para a gente falar de conteúdo, geração de imagem com inteligência artificial, agendamento, postagem, estratégia para conteúdo. Eu venho aqui e falo só disso, 1 hora só disso. Valeria um curso também. Eu não sei, acho que vou cobrar essa aula aí. Estou brincando, vai ser de graça. Pode vir que é sucesso garantido. Por que é sucesso garantido? Porque eu estou testando, está dando certo, e eu modelo um monte de pessoas lá de fora que fazem isso, e eu vejo um padrão no que eles fazem, e como eles crescem, eu acompanho isso tudo na unha. A Andressa está aí, não me deixa mentir. Então, o que está funcionando lá é o que vai funcionar aqui, porque isso é o que o LinkedIn entende que funciona. Aí, uma dica de ouro para vocês. Douglas, eu quero sair da média, eu quero fazer algo diferente. Publique vídeos. Se você publicar textos, se você publicar imagens feitas por inteligência artificial, você vai estar fazendo algo que é bem legal. Mas eu aposto com qualquer um aqui presente na live, 100, 200, 500, quantos reais quiser, que o que vocês mais vão ver agora em 2024 é capa e foto com inteligência artificial. Primeira coisa que vocês vão observar, um monte de gente fazendo emoji. Só que não é emoji comum, é aquela inteligência artificial que você transforma um personagem em avatar. Por exemplo, eu vou fazer o meu, porque eu quero estar na moda. Não, os textos autorais sempre vão tá na moda, Carol. Sempre. Só que você precisa saber levar o seu ponto de vista de forma que encante quem está lendo. Então, mas eu gosto de falar sobre moda. Aí você está usando palavras-chave, está usando gatilhos mentais, está usando estrutura de texto que é fácil de ler, separado, para quem entende um pouquinho assim, falando de copywriting, né? É quando você chama atenção, você pega numa dor, você resolve um problema, você gera aquele mix de emoção Se sobre aquilo chama que você. método AIDA. O método AIDA é um modelo dentro de copy, que AIDA é um Eu acrônimo, estava é falando, gente. atenção, interesse, desejo e ação. Sim. Geralmente as pessoas usam isso para despertar atenção em quem está lendo, gerar interesse, aí você fica com desejo de consumir e ela te empurra a ação de comprar ou a ação de fazer alguma coisa que ela quer que você Ou gerar faça. um comentário, perguntar a opinião Ou gerar dela, um sobre o comentário. engajamento dela. Exato. Então, como eu falei, assim, não quero me estender porque isso é um assunto bem longo, mas eu posso combinar com a Andressa uma outra vez aí, dentro do que vocês encontrarem. Se vocês quiserem, de fato, eu marco aqui e volto e a gente fala só sobre isso. Mas, como eu estava dizendo lá, só para finalizar, vocês vão ver muito aí 2024. Imagens que são avatares no estilo Pixar, desenho, cada desenho um mais lindo do que o outro, pele de pêssego, bonitinho, carinha rosadinha e tudo mais, fofinho demais. E mesmo para o LinkedIn pode ser parecer uma quebra de paradigma, né? Mas as pessoas, gente, as pessoas gostam de imagens coloridas, imagens atrativas. O próprio LinkedIn. Eu mesmo, eu tava. O Douglas foi assim, de um dia pro outro. Falei, cara, minhas publicações não estão engajando, ninguém curte. Aí ele perguntou pra mim, quais cores você está utilizando? Eu falei, azul, branco, preto, cores tradicionais. Ele, tenta colocar algo bem colorido, com cores bem chamativas. Pronto, viralizou. Primeiro assim, Teve viralizou. uma Não é postagem que só, deu eu sei quantas que não é só pessoas? a imagem, né? Tem um conteúdo também por trás, que vai ser assertivo, é chamada, tudo isso, mas com certeza é o que salta os olhos. Porque tudo no LinkedIn é branco e azul. Se você botar algo colorido que faça sentido, aquilo desperta interesse e a pessoa para um Então, pouquinho e aí vai. Site para gerar imagens. O próprio chat GPT faz isso, mas na versão paga, o Pilot, o já botei aqui o 4.0 Pilot, Plus. O Copilot está gerando imagem. e são longas as imagens do Cara, Copilot. inclusive eu postei, se você for nos meus artigos, Carol, eu postei um artigo falando de uma inteligência artificial que gera imagem.
e ela é gratuita, tem uns recursos bem legais também, mas tem uma infinidade delas, Midjourney, e um monte, um monte. Eu tenho uma relação que eu já testei e estou estudando um monte de ferramentas, e hoje eu já tenho catalogado 820 ferramentas. Então, assim, e não é mentira, não. Eu tenho isso, eu mostro para qualquer um. Só não vou dedicar, só não vou entregar o arquivo, porque é meu, é um acervo meu. Mas eu tenho mais de 820 ferramentas ali, e muitas delas eu uso até para trabalho, e posso indicar algumas para vocês. Uma dessas para gerar imagem, Qual é o tá lá no nome meu perfil. do artigo? É Mastering AI? Ah, agora de cabeça eu não vou lembrar. Tem que ver ali, tá nos últimos. Foi um dos últimos que eu escrevi sobre inteligência artificial, geração de imagem. Depois eu vejo. Quem me pedir lá, eu prometo que eu entrego o link de tudo que eu tô. Pode me cobrar lá, que é pagamento na certa. É igual cobrança. Pagou, recebe. Pode me chamar lá no. O pessoal chama de direct, mas é DM lá, mensagem particular. Então, assim, vocês vão ver muito isso. É melhor do que nada? Claro, pô. Só que o que eu estou dizendo para vocês, vocês estão tendo um privilégio grande de ter essas informações, porque são coisas que vocês talvez demorassem algum tempo para entender que o padrão mudou. Ah, mas eu queria fazer diferente. Entregue vídeo. O vídeo engaja mais. Ah, mas eu queria fazer dentro do que eu posso, eu não quero fazer vídeo. Gere imagens de inteligência artificial para poder colocá-la na sua rede. E aí você trabalha, o ideal é que você deveria trabalhar, né, com imagens mais coloridas. Usa bastante vermelho, laranja, amarelo, verde, aquele azul mais claro que destaca do azul do LinkedIn. Só que toma um pouco cuidado com o azul, que tudo que é azul e branco parece que é padrão do LinkedIn e ele não recomenda tanto. Isso é o que eu testei, o que foi verdade para mim. Talvez para você não Assim, seja, eu mas endosso, porque é exatamente o que eu estava fazendo, eu não estava alavancando. Então, dentro de publicação de conteúdo, o que eu posso agregar agora para não me estender tanto por causa do horário do pessoal é isso, Só para tá? fechar, eu acho que assim, a questão do artigo, para mim, é um ponto que a gente pode fechar. Mas o artigo, gente, é um conteúdo mais denso, é um conteúdo que você demanda um pouco mais de energia. Com a inteligência artificial, você vai demandar muito menos. E tem que saber fazer. Tem que saber fazer, você tem que estruturar. É uma leitura de 5 minutos, às vezes até 7, dependendo do conteúdo que tiver ali. Mas, por mais que vocês vejam, tem alguns benefícios do artigo. Primeiro, se você está gerando um conteúdo mais sólido, é sinal que você está sabe do que você está falando. Isso gera muita autoridade. Segundo, o fato de você criar uma newsletter, Carol, aí já pegando a sua pergunta, faz com que automaticamente as pessoas que se conectem com você são convidadas a seguir a sua newsletter. Diferentemente se você publica artigos soltos. Os artigos soltos ficam soltos. A Eu, newsletter não é modinha. É uma forma de fazer com que o seu conteúdo passe na frente de todo mundo e aquelas pessoas que seguem a sua newsletter e as pessoas aceitam seguir porque é algo natural. Quando se eu tenho conecta. uma dica, eu tenho uma dica muito boa para newsletter. Funciona assim. É bem simples também. Ah, eu gosto de fazer publicações aleatórias porque eu vejo muita coisa interessante e republico. Trabalho com bastante publicações. Não, eu gosto de falar sobre um assunto específico. Eu sou da área de gestão, no meu caso, vou falar de mim. Sou especialista em inteligências artificiais e gostaria muito de falar sobre ferramentas, ensinar as pessoas sobre como usar ferramentas de inteligência artificial de maneira prática no dia a dia, para se tornar um profissional mais produtivo, um profissional mais criativo, um profissional que consegue fazer as coisas mais rápido e melhor, e por aí vai. Eu quero falar sobre isso e eu me comprometo a entregar uma dessa por dia. Assim, faz uma newsletter. Por quê? Porque você criou um compromisso com você primeiro, para depois criar um compromisso com eles. Senão você chama as pessoas para sua newsletter, um monte de gente se inscreve e você não entrega nada. É como se você prometesse que vai Tem entregar e nunca vai entregar, Ninguém vai te cobrar, sabe? tá? Ninguém vai te cobrar, Ninguém vai te cobrar, mas é mas você feio. gera uma expectativa, Gera né? uma expectativa. E o que eu acho que você pode fazer é, assim, Douglas, eu não faço nada e quero começar tudo. Talvez você não consiga. Por quê? Porque Para não se isso é questão frustrar, é melhor ir devagar. é uma questão de disciplina. Então, começa botando publicações, são coisas mais leves. E aí você começa, pô, eu já publiquei 2 coisas hoje, vou publicar 6 hoje, não vou publicar nada amanhã? Publica 2 hoje, publica 2 amanhã e 2 depois de amanhã.
Aí entrou uma sétima, publica para Mas sábado, publica publicar para o quê, domingo. Douglas? Então, tem essa pergunta. Qual seria a frequência ideal? Qual tipo de conteúdo? O que que você sugere? Lembrando que são pessoas que trabalham, igual você, pessoas que trabalham, que não estão focadas no LinkedIn, mas querem gerar autoridade ali, né, dentro desse contexto. Mínimo e máximo, vamos dizer assim, né? Primeira coisa que eu dou de dica para que você possa fazer. Na verdade, eu vou dar algumas dicas, se vocês quiserem também, para não ficar do horário. Ó, 9h20 já, tá? Então, é bem rápido, bem rápido. Viu a postagem? Lá em cima tem 3 pontinhos. Chega lá, aperta os 3 pontinhos e salva a publicação. Antes de salvar, você também pode reagir na publicação. Pode dar um coração, um like, genial, achou divertido, apoiou, que é uma mãozinha com um coraçãozinho. Por quê? Porque quando depois você for lá no seu perfil, você consegue encontrar aquela publicação depois de um tempo. Você não pode publicar amanhã, mas depois de amanhã também não pode. Depois de 4 dias você pode. Você vai lá em cima no seu perfil, publicações, reações, você vai encontrar aquela publicação fofinha que você achou e você pode reaproveitar, recompartilhando com a sua publicação. Então, interaja com a publicação para gerar marcação para você e marcação lá dentro do algoritmo de que você gostou daquilo, e depois você vai lá e recompartilha aquela publicação. Não tem quantidade mínima nem máxima. O Ricardo Amorim também é um cara que eu acompanho pra caramba para modelar os conteúdos dele. E ele posta coisa de economia, posta coisa de idoso, posta coisa de criança, de autista, de um monte de coisa. Não é que ele está querendo ser influencer. Ele é comunicador, ele é um repórter, ele é um jornalista e ele fala sobre coisas interessantes. Então, assim, o estilo dele de comunicação é um estilo generalista, apesar Tudo dele ser um depende do teu economista objetivo, né? Por isso reconhecido. que, de novo, voltamos no primeiro ponto, né? De clareza, depende do seu objetivo. Se você Exato. quer mostrar que você é autoridade como um gerente de operacional, como uma pessoa de RH, como uma pessoa de TI, sem falar sobre esse assunto, porque Mas é encantar a pessoa desse jeito. aí entra uma questão, Andressa. Quando você recompartilha publicações que parecem ser aleatórias, você aquece o seu perfil para o SSI, É, também. tá? Quando você escreve sobre aquilo que move o seu coração, sobre aquilo que brilha seus olhos de maneira profissional, você se mostra como profissional e autoridade. Então, se Tem que você dar está uma sempre equilibrada, né, Douglas? Fazer exato. ser estratégico, que é sobre ser estratégico. Pegar publicações que já estão em alto volume de curtidas e muitas pessoas comentando e navegar, surfar essa onda, né, de relevância para que as pessoas que estão na sua rede também curtam. E, em paralelo, também demandar energia para publicar conteúdo da sua autoria, seja enquete, seja um carrossel, seja um post fixo, seja um artigo, mas também ter os conteúdos ali de sua autoria para mostrar que você é autoridade no assunto. Uma dica de ouro para você ganhar tempo, para quem não tem tempo. Pega o assunto que você gosta, vai lá no barra de pesquisa. Aí você pode dizer assim, ó, sobre um exemplo, sobre gestão. Cite quais são os 10 pontos mais importantes de um gestor de sucesso. Aí ele vai listar lá os 10 pontos. Com base nesses 10 pontos que você mencionou, crie subtemas para falarmos sobre isso em um artigo bem estruturado para o LinkedIn. Aí ele vai criar um subtema. Você pega um subtema e escreve um artigo com inteligência artificial. Então você vai lá, coloca aquilo no seu perfil de forma programada, e aí você coloca lá. Hoje é quarta-feira. Aí você chega lá e fala assim, pô, não vou botar amanhã quinta, vou botar para a próxima quarta. Por quê? Porque dá tempo de você escrever outro, e aí você bota para outra quarta. E aí, depois, no sábado, você está com um pouquinho de tempo, você bota para terceira quarta-feira. E aí, depois, você bota para quarta. Então, você já criou uma linha de produção que, uma vez por semana, você vai escrever sobre gestão, e você já tem lá 10 temas, você tem 10 quartas-feiras agendadas, ou seja, você pode ser uma pessoa que diz assim, olha, eu tenho uma newsletter sobre gestão. Se você quiser aprender, vem comigo que eu tenho um conteúdo gratuito por semana para te entregar. Você já criou uma linha de produção antes de você dizer, olha, eu vou criar uma newsletter, vou sair na doideira, é mais difícil. Então, eu recomendo que vá na estratégia. Tá mudo. Desculpa. A gente ficaria Então, horas e mais horas falando e dando dicas e tirando dúvidas, e gostaríamos muito, mas não dá tempo. não Espero dá tempo. que com esse conteúdo aí tenha. Pode falar, Douglas. Tem só uma coisa para gente fechar, né?
Pode falar. Quando você... O interessante, lembra que eu falei de você fazer o teste comportamental, uma análise, Eu para passei, você saber inclusive, no chat uma sugestão de link. ferramenta. A gente usa na Academia da Gestão, inclusive. O que acontece é, você vai se posicionar como especialista, como uma pessoa boa, e quando você chegar na entrevista, os seus olhos têm que brilhar. Quando Sim. você chegar na nova vaga, na nova empresa, você tem que estar habilitado para ser o profissional que você disse que era. E se em algum momento você está falando, pô, cara, eu preciso me desenvolver como gestão, como alguém que sabe processos, que sabe de analisar processos, sabe mapear processos, são ferramentas que todo gestor, todo profissional de Todo e ponta qualquer precisa. profissional. A Andressa, ela é mentora da Academia da Gestão, então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa, a gente tem um network muito forte que a gente construiu e já tem ali alguns anos rodando. O que acontece muito legal lá é, a pessoa tem, às vezes, um problema lá no trabalho dela e ela precisa resolver, ela não sabe como. Ela traz para a Andressa, às vezes a gente leva para o network e as pessoas que já passaram por aquilo ajudam a resolver, que é a Academia da Gestão. Se você tem interesse em se desenvolver, como profissional de ponta que vai conseguir encarar objetivos que você fala assim, cara, não consigo ser promovido nem daqui a, sei lá, 2, 3 anos. Eu te garanto, a gente vai fazer uma metodologia, tudo que eu ensinei para vocês aqui hoje, muita coisa dessa já está ensinada lá dentro da Academia da Gestão. Tem Sim, gente porque é aqui sobre carreira, né? É o que a gente estava falando sobre antes. carreira. Precisa ter clareza como profissional do quanto você é bom, ter autoconfiança para isso. Você precisa sustentar e ser o profissional, o melhor profissional que qualquer empresa tem, e sustentar isso se vendendo muito bem, estruturando bem seus processos, gerindo bem seus indicadores, desenvolvendo pessoas. O coração da academia da gestão é isso. Mas você também precisa se vender, porque novas oportunidades têm que surgir. Nem sempre a empresa que você está Funciona, tá apta para te promover no tempo que você quer, no tempo que você funciona assim, ó. Para mim, eu não gosto de panetone, mas o Davi e a Andressa gostam. Então, o que eu faço? Eu não conheço o panetone, eu olho pela caixa. Assim, que esse panetone aqui. Eu estou em Portugal agora, a gente está em Portugal. Então, tinha um monte de coisa aqui que eu não conhecia. Eu vou falar para ela, qual panetone você gosta? Tem um monte de marca aqui que ela nunca viu na vida, eu também não. Falei, olhei pela caixa, fui lá numa loja legal, falei assim, esse daqui deve ser gostoso, né? Falei, vou levar esse. Só que imagina a decepção, chegar em casa aquilo não ser bom. Então, eu fui pela uma embalagem, eu fui pelo LinkedIn da caixa, e eu cheguei em casa e, de fato, o Panetone era um bom profissional. Agora, se o Panetone era bom de fato ou não, só dá para saber quando ele está dentro. E, às vezes, para estar dentro, ele abriu mão de uma coisa que está fora. Então, se você não quiser ter dúvida, não, cara, estou indo para uma oportunidade nova, eu preciso de apoio, eu preciso me desenvolver, tá aí a Andressa, chama a Andressa no privado lá, ela vai Eu vou passar o deixar material para aqui no vocês da chat, Academia da pessoal, Gestão. o link do meu WhatsApp e o link do Calendly, que é um link que a gente utiliza para poder agendar um bate-papo. Então, já fiquem à vontade de agendar um bate-papo para a gente conversar. O grande objetivo da Academia da Gestão assim, o grande objetivo de todas as minhas iniciativas é fazer com que vocês consigam alcançar cargos maiores e salários maiores. E para isso precisa de uma base que se chama clareza. Vocês precisam acreditar em vocês, terem clareza de onde vocês estão, de onde vocês querem chegar. Vocês precisam se posicionar internamente de forma muito forte, ou seja, vocês precisam sim saber fazer gestão, saber vender seus resultados, e vocês precisam vender isso para o mercado. O mercado precisa entender, precisa perceber o quanto vocês são bons. O LinkedIn é uma das principais ferramentas hoje para isso. Então, eu Sabe espero ter uma... alcançado aí o trabalho, o objetivo, né, Douglas, do nosso podcast, que era fazer de 1 hora, virou de 1 hora e meia. Uma hora às vezes é pouco. Mas, assim, só para finalizar, né? Dentro do que a gente está falando sobre Academia da Gestão, não é sobre um curso, não é sobre uma mentoria. É sobre uma rede de network que respira aquilo que você respira. Eu, como especialista em inteligências artificiais, uma das minhas maiores dores é querer conversar disso com alguém e ninguém do meu lado entende daquilo. E como é que eu vou tirar as minhas dúvidas? Como é que eu vou falar para eu não infartar que eu quero conhecer o Midjourney, que eu conheço aquela ferramenta e tal? Nego tá nem aí, cara. Ninguém sabe daquilo que eu estou vivendo. Então, o ideal é que eu viva numa comunidade para essa chama começar e não apagar, sabe? Você Exato. respirar aquilo. Começar e não apagar. E é muito o que eu ouço das pessoas que estão na academia da gestão lá desde o início. As
Pessoas que entram, quando começam a perceber que a chama está começando a apagar, que você está entrando na bolha e começando a ficar desanimado e sem saber o que fazer, eles rapidamente voltam a participar a gente chama de trocações, né? Rapidamente eles voltam a participar das trocações, entram em contato e começam a se movimentar novamente para você respirar aquele ar de que eu posso, eu vou conseguir, eu Sim. acredito. Não é papo de coaching, gente. É necessário, a gente precisa partir desse ponto. Do que eu preciso fazer no LinkedIn, do que está mais em alta, de como que eu faço transição. É isso. É sobre um Teve ambiente uma coisa, network. teve uma coisa muito legal. Teve uma das pessoas que estão lá dentro, eu não quero citar nomes, aí tava trabalhando e falei, pô, cara, não tô afim de ficar mais aqui não. Pediu demissão, foi, caraca, tinha acabado de começar lá, ficou lá, sei lá, 8 meses, aí decidiu sair. Muito Ela menos. saiu em 2 meses, estava empregada de novo, ganhando o dobro. Eu falei, que isso, cara? Por quê? Porque estava com o LinkedIn bem definido. Quando saiu, falou assim, ó, preciso de ajuda, preciso de mais estratégia, tenho que me reposicionar. Eu falei, vamos lá, cara. Aí eu dei assistência para ela, a Andressa deu assistência. Daqui a pouco estava participando, 4 processos seletivos, escolheu o que melhor pagava e foi Valeu. trabalhar. Então, assim, é muito engraçado ver como as pessoas ficam confiantes, né? De se de dizer o seguinte, cara, não, eu não tolero isso, eu não tolero esse abuso no trabalho, eu não tolero um ambiente tóxico, eu não tolero ganhar pouco, eu não tolero estar numa posição onde eu não sou promovido, não sou reconhecido, e eu quero mudar. E aí a estratégia, o caminho é se posicionar para poder ir para um lugar novo. Porque a empresa que a gente está não é o último biscoito do pacote. Essa é a grande verdade. Agora, como é que a gente tem a segurança de encarar o mercado de cabeça erguida e com um sorriso no rosto? A gente precisa estar com o dever de casa bem feito, sabe? A gente precisa O vender a LinkedIn, nossa, a gente precisa vestir a nossa camisa. Tá, vocês estão me ouvindo? A gente precisa vestir a sim, nossa sim. camisa antes de vestir a camisa da empresa, né? Essa é a verdade. Os nossos olhos têm que brilhar, não adianta. É igual um relacionamento. Se você olha para a pessoa que você ama, que você se dedica, você vê todo dia a pessoa ali amuada, fala, cara, tá acontecendo alguma coisa. Aí você fala assim, pô, tá acontecendo alguma coisa com a gente? Não, é comigo. Pô, que isso, cara? Conversa comigo. Não, que você acha que o problema tá em você. Só que às vezes não tá. Então, se você não tá bem com você, você não consegue transparecer aquilo para o relacionamento. E a empresa é da mesma forma. Se você não estiver bem com você como profissional, se você não tem a alegria de se arrumar de manhã para ir para o trabalho ou parar de frente para o computador, se você trabalha remoto, você não adianta que para você conseguir promoção nesse nível de desânimo é muito difícil. Então, o que a gente quer fazer é colocar combustível, te ajudar nessa batida, te dar alguns objetivos para você fazer ali dentro do LinkedIn, algumas metas para você poder ter uma direção e virar um jogo. O LinkedIn, para mim, é diversão, cara. Eu me divirto naquilo lá. Eu estou em busca do selo do Top Voice de inteligências artificiais. Tô Ajuda em- ele aí, ho- gente. Hoje eu estou entre os 20 mais influentes lá dentro, nos comentários, lá nas postagens. Tem cada postagem top lá que a gente pega, cada uma mais casca grossa do que a outra. E eu tô lá, tô nessa batida. E daqui a pouco o selo bate no meu perfil lá e vai ficar. Então, Gente, abre as câmeras aí, quem puder, bonita, para colocar no LinkedIn. Façam isso, divulguem o trabalho de vocês, é muito importante. Coloca, abre aí, quem puder, a câmera. Eu já publiquei uma, mas vocês estavam com a câmera fechada. Então, quem puder aí, abre aí rapidinho, dá um sorrisão pra gente tirar uma foto bacana. Vamos, 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 vamos. Helder, Arthur, Diego, Marina, Amanda, Geraldo, Ju. sem óculos eu fico mais bonito. Abre aí, gente, abre aí, vem, 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 abre aí, rapidão. Vamos lá, só uma fotinha, ninguém vai morrer. É importante. Cara, eu tô desarrumado aqui. Não tem problema, não. É só daqui pra cima, ó. Vambora. Vou tirar uma foto, hein? Dá um sorrisão, Quem gente. falou que tá desarrumado aí? Yes! Muito bom. Oi, Helder. Vou mandar lá no grupo, gente. Muito obrigada pela participação. Podia, eu podia dar uma moral pra ele ali, ó, fazer assim no meu cabelo assim, ó, dar uma bagunçada também para eu ficar desarrumado. O que vale é a sinceridade, cara. O que vale é o brilho nos olhos e a alegria no que tu tá fazendo. Gente, Quanto, obrigada demais quanto por mais a ter gente. gostado. Vou publicar no YouTube, para quem não conseguiu assistir tudo também. Fica lá. Divulguem, comentem, compartilhem com o pessoal. Com certeza vai ajudar outras pessoas também, tá? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.